Oi, oi, como vocês estão? Vi algo neste livro, daqueles testemunhos que eu falo, algo importante. O pecado contra o Espírito Santo. Talvez já tenhas ouvido, talvez um pastor já te tenha dito, ou então uma meditação, um culto, mas nunca é demais saber o que é o pecado contra o Espírito Santo. E temos aqui no nosso livro, vamos ler. Falemos agora de algo muito delicado, o pecado contra o Espírito. Já ouviste falar dele? Em que consiste o pecado contra o Espírito Santo? Uma das doutrinas maravilhosas da Bíblia é a doutrina do perdão. Cristo morreu por nós e com a sua morte pagou o preço dos nossos pecados. Se cairmos aos seus pés e o reconhecermos como nosso Salvador, ele apaga as nossas transgressões. Não importa o tipo de vida que tenhamos vivido no passado, não importa quão baixo tenhamos caído no pecado. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas há um pecado que, segundo a Bíblia, não tem perdão. Em que consiste o pecado contra o Espírito Santo? Porque é que Deus não o perdoa? Como pode alguém saber se chegou a cometer esse terrível pecado? Vamos ilustrar o assunto de uma forma bem prática. O Luís é um jovem que nasceu na igreja. Ele é um membro ativo, participante e dedicado. Como todo jovem, o Luís tem amigos na faculdade. Um dia, os amigos convidam-no para uma festinha de aniversário num sábado à tarde. A primeira resposta do Luís é não, mas os dias passam e os amigos insistem. Não tem nada de mais, é apenas uma festa de aniversário. O pior de tudo é que entre os amigos que insistem está uma moça de quem o Luís gosta. Finalmente chega ao sábado. O Luís vai de manhã para a igreja à tarde. Depois do almoço ele experimenta com mais intensidade a luta das suas vozes no coração. Uma delas diz vai e a outra não vais. O Luís não sabe o que fazer. Nesse momento toca o telefone. É a moça da qual falamos. Luís, não vais fazer isso comigo, pois não? O Luís dirige-se para o local da festa. No trajeto, há uma voz que lhe fala bem alto ao coração. Luís, não podes fazer isto. Hoje é o dia do Senhor. Tens que estar, é na reunião dos jovens. Mas o Luís continua em frente. A voz não o deixa, quase o atormenta. É insuportável essa voz, é a voz do Espírito Santo a falar-lhe ao coração. Finalmente, o Luís chega ao local. Há muita alegria e muita música, menos para ele. A voz continua ali a falar e a falar. Ele sente-se mal e não consegue ficar ali muito tempo. Volta para casa a correr, deita-se na cama e chora. A voz continua. Porquê, Luís? Porquê? Magoaste o coração do teu amigo. O Luís promete nunca mais fazer. O tempo passa, num outro dia os amigos aparecem e convidam-no para um piquenique no sábado. Novamente a luta recomeça no seu coração. Uma voz diz-lhe, vai Luís, já foste uma vez. Outra voz, Luís, por favor, viste como foi triste da outra vez? Esta é a voz do Espírito Santo, mas o Luís tenta apagá-la, não a ouvir. No autocarro, enquanto se dirigia ao piquenique, a voz continua a falar. Luís, hoje deverias estar na igreja. Hoje é sábado. Mas o Luís tenta distrair-se para não escutar. Lá no piquenique, os rapazes e as moças tocam viola, cantam, brincam e depois começa o som, a dança, a cerveja. O Luís não consegue chegar a tanto, pelo menos desta vez ele não bebe cerveja. Mas a vida continua e os piqueniques, as festas e as saídas aos sábados repetem-se com maior frequência. A voz do Espírito sempre a falar, a suplicar, a aconselhar e o Luís sempre a tentar esquecê-la, distrair-se para não a ouvir. O que ele não percebe é que a voz lentamente, com o correr dos dias, se vai apagando, 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 até um dia deixa de falar. Cada vez que aparecia um novo convite, o Luís ia com maior facilidade. A voz cada vez falava mais baixinho. Agora o Luís não só vai, como participa de tudo, dança, fuma, bebe. Nada mais o intimida, nada mais dói.
Ele não espera um novo convite, ele procura convites. Não existem mais princípios, já não existe o amigo Jesus, já não existe mais igreja. Começa a justificar as suas atitudes. Acha que todo o mundo está errado, que a igreja é antiquada e que tudo depende da cabeça de cada um e passa a defender o erro. Vamos parar por aqui. Quando nós recebemos um convite, seja do que for, no dia de sábado, para irmos a algum sítio em que interfere na religião que temos e naquilo que Jesus nos ensina sobre tudo o que devemos fazer ou não, falo também das Escrituras, nós não devemos ir. Porquê? Porque nós podemos até não gostar, mas estamos num ambiente que não é nosso, num ambiente que não faz parte do ritual que nós fazemos aos sábados. E o que nós fazemos aos sábados é ir à igreja de manhã, estar a congregar com o nosso Deus, adorar o nosso Deus acima de tudo. E à tarde devemos sempre ter alguma coisa para nos animar. Uma festa, um passeio, algo na igreja ou fora dela, mas algo que possa estar com pessoas da mesma categoria que tu, adventistas com a mesma fé que tu, para que nós não nos desviemos. Tudo o que nós façamos fora do contexto cristão adventista no dia de sábado é pecado. Mas o pecado contra o Espírito Santo é aquele pecado que tu fazes uma vez, repetes a fazê-lo e voltas a fazê-lo e a fazê-lo e voltar a fazê-lo. Isso é pecar contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está sempre ali junto de ti a fazer e a dizer: olha, tu estás a fazer mal, volta para onde estavas, olha que a igreja está à tua espera, olha que tens lá um assunto para resolver e tu não voltas. E como diz aqui na nossa demonstração, de tempos a tempos o Espírito Santo, essa voz deixa de existir, é mais calma, mais serena, começa só a ouvir pouco e pouco, até um dia acabar. E o Luís, neste caso, começou a beber, a fumar, e a festas todo o dia, toda a noite, chegou um momento em que a igreja já não existia para ele. É importante que todas as pessoas que professam esta fé não saiam da igreja. Eu tenho dificuldades, eu sinto que não estou a conseguir. Ok, falas com o teu Deus, que é o mesmo que o meu, e pedes proteção e pedes ajuda. Eu, por exemplo, nunca tive carro quando me divorciei, ainda vivendo na mesma casa. Vinha sempre com o meu filho, pelo menos uns 3 km ou 4 a pé. E gostava-me muito, derivado aos meus problemas de saúde. Gostava-me tanto a andar, mas eu acredito que Deus estaria sempre no alcance, porque eu chegava sempre a casa, bem, independente das minhas dores. Por isso, eu consegui sempre ter o meu filho desde pequenino na igreja, hoje com 9 anos, está bem, sente-se bem, quer cantar, quer falar de Jesus aos amigos, e eu quero que ele continue assim, porque eu vou-lhe dando os alentos todos que Jesus quer que eu lhe dê. Mas sair da igreja foi um ponto que eu pensei muitas vezes em sair da igreja quando me divorciei, mas eu sabia que se ao sair da igreja eu não voltava mais. E é isso que eu não quero. Eu não quero sair de pé de Deus, porque eu sei que eu não sou nada sem Deus. E é isso que me influencia, é dizer: eu posso estar mal, mas se eu estiver fora de Deus, se eu não estiver com Deus, eu estarei pior. Por isso ficamos por aqui, meus amigos. Pensem nisto. Tu, se estás-me a ouvir e és uma pessoa que já não vais à igreja, que adoras o nosso Deus, mas que não vais à igreja, pensa 2 vezes. Tu podes sentir que estás muito perto de Deus, mas se não estás na igreja, estás afastado, porque por vezes a gente não se apercebe. Nós precisamos muito de ir à igreja, não simplesmente para congregar, mas muito mais para adorar o nosso Deus e para receber as bênçãos que necessitamos para a semana. É muito importante tu ires à igreja,
Não vais lá para estares com os teus irmãos, vais lá para estares com Deus. E isso é uma opção que nós temos, podemos fazer ou não. Temos o livre-arbítrio, mas também temos o livre-arbítrio de sermos felizes e de um dia estarmos no céu com Jesus. E por isso aproveita o bem que a vida te dá, porque apesar do mundo não te trazer boas coisas, a vida ao pé de Jesus dá-te muito mais coisas. Podes ter provações, podes ter angústias, mas eu garanto-te que se tu estiveres ao lado de Jesus, essas provações e essas angústias são passadas com mais calma, são passadas de uma maneira natural, que Jesus te dá a força para tu conseguires vencer. Fiquem bem, meus amigos, tenham um dia ou um resto de dia muito abençoado. Amém.